Bom dia, dando início à live da Amit. Bom dia a todos, já vamos entrando, encaminhando o aviãozinho. Já vou convidar aqui a Ana Beatriz, a Maria Carolina e a Ivana. Enquanto isso, eu vou colocar uma música aqui para a gente já entrar numa vibe de relacionamento. Bom dia, bom dia. Aí, ó. Do jeitinho que for, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. Oi! Oi, tudo bom? Tudo? Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Ai, que Tô delícia! deixando aqui uma... Deixa eu aceitar aqui. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Europa. Quem está aqui entrando na Europa, junto comigo. Bom dia! Aí, agora acho que foi, Bia. Onde você está? Bom dia! Bom dia, boa tarde, gente linda. Hoje eu estou empolgada, hein? Se preparem. Carol acordou empolgada. Hoje eu acordei animada. Não se esqueçam que aqui já é 3 horas da tarde, né, minha gente? Então, meu dia já... Bom dia! Bom dia, Agora Bia. sim, agora sim. Agora sim. Agora sim. Deixei uma música aqui pra gente já entrar na vibe de relacionamento. E já a gente inicia. Para quem já entrou, já encaminha a live para alguém. Nós vamos deixar lá salva, tá? No nosso perfil, no perfil da Amit. Para quem não conhece, pode ir lá se inscrever. Que em breve coisas acontecerão. Com certeza. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Enquanto isso, a Carol, Ivana e Bia podiam falar de onde são, depois eu falo também, mas já vão aí se apresentando. Bom, eu sou a Carolina Tenohá, eu moro na Inglaterra. Para quem ainda não me conhece, sou xamã, consteladora, mentora e taróloga. Tenho o meu canal no YouTube também, para quem gosta de cartas. É só ir lá no Carolina Tenohá também que você vai encontrar. E entramos aqui do nosso sistema para o seu, né? Daqui a pouco a Thaís vai apresentar mais, falando um pouquinho sobre a Amit, que é quem ainda não conhece a Amit, quem ainda não conhece nós 4 juntas. Se preparem, porque aqui são mulheres fortes, guerreiras, mas também muito feminina, que ao longo desses anos, né, foram se descobrindo, se conhecendo e nos conectando cada vez mais com esse ser que somos nós mesmos com a gente mesmo, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E agora eu passo aí para a Thaís se apresentar também e falar um pouquinho. Então, vamos lá. Então, eu sou Thaís Pires, eu sou consteladora, mentora, palestrante, advogada e uma mulher que sempre está buscando autoconhecimento, que sempre está buscando expandir a consciência, se curar, buscando equilíbrio entre esse masculino e feminino, que também será tema desta live, né? Mas que tem um propósito, uma sede das pessoas, não vou dizer só mulheres aqui, mas pessoas, homens e mulheres, de buscar, sim, uma vida com mais satisfação, com mais completude, com mais realização, com mais felicidade, né? Porque de nada adianta você ter um monte de coisa e não ser feliz. Então, eu acho que a busca da felicidade deve ser inerente a todas as pessoas. E a Amit, ela vem também com esse propósito, porque nós, né, 4 do mesmo sistema materno, as 3 são irmãs e eu sou prima, então é irmã de alma. Mas nós nos encontramos, sim, nesse caminho do autoconhecimento, através da Amit, que é a sigla que compõe os nossos nomes. A Amit é de Ana Beatriz,
Maria Carolina, Ivana e Thaís. Então, atrás de nós tem todo um sistema familiar de mulheres e homens que a gente está dando lugar, né? Que nós estamos incluindo, ressignificando relações, mas é para levar tudo isso que a gente já aprendeu para vocês, para quem realmente deseja ter um novo olhar sobre um sistema, sobre a vida como um todo. Então, cada um aqui tem um know-how, cada um aqui tem um pilar, e é por isso que nós quatro nos completamos e surgiu, né, como num Espírito Santo ou num passe o Amit. Então, sejam muito bem-vindas. E nós quatro vemos todos vocês. Vocês fazem parte. Muito obrigada. Passando a palavra para a Ivana. Bom dia, gente. Bom, meu nome é Ivana Stuck, irmã da Ana Beatriz e da Carol, como a Thaís falou. Sou arquiteta, empresária, mais de 25 anos agora, completando esse ano. E agora, no último ano, mentora de arquitetos também. E eu venho nessa trajetória, como a Thaís falou, né? Uma vida inteira de autoconhecimento, de busca, de me entender para viver mais leve, mais feliz, mais próspera. E nesse caminho, né? Não é por acaso, eu fui, né? Caminhando por essa descoberta do sensível, do sensorial, e que nós vamos falar hoje aqui também, do feminino, e trazer isso para os ambientes, para a nossa vida, né, como para os ambientes que a gente vive, mas também para as nossas relações, para o nosso trabalho. E aí essa é é o que me proponho hoje, né? Trazer isso que muitas vezes está muito esquecido, né? Nessa sociedade de hoje que a gente vive tão mental. E a MIT, eu acho que ela surgiu disso, né? Primeiro, de congregar essas pessoas que, né? A gente formou aqui uma ambiência muito forte, né? Que é outra coisa que nos influencia profundamente. De colaboração, né? Que é um outro aspecto da gente não competir, a gente colaborar. E nessa colaboração todos crescem. Então é isso também que a gente vem aqui hoje, né? A gente naturalmente, intuitivamente, espiritualmente, né? Quando a coisa vem de uma forma leve, a gente sente que ela é leve, as coisas acontecem, fluem. E aí é que a gente vai percebendo que tem que o algo maior nos orienta, né? Nos encaminha. E aí a gente está aqui hoje para transbordar o que a gente já aprendeu, né? Com toda a humildade, todo o respeito, mas a gente tem, né? A gente trilhou um caminho e essa busca eu acho que é o que é interessante a gente compartilhar, né? Essa busca constante. Porque a partir do momento que a gente para, a gente morre, tudo que para morre, né? Então a gente tem que olhar para a vida e só está na vida quem está caminhando, quem está buscando, né? Então isso é o nosso propósito aqui, transbordar o que a gente caminhou até aqui. Até aqui. E aí eu passo para Ana Beatriz, a minha irmã mais nova, depois dela tenho mais um irmão, somos em 4. Mas a minha irmã mais nova, Ana Beatriz. E eu falo aqui de Florianópolis, né? Então você vê que estamos cada um em um lugar, né? Desse universo e muito próximos. Não importa. Bom dia para todos. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Eu chamo Ana Beatriz, então eu sou a irmã mais nova aqui das 4, a prima mais nova até das 4, né? Desse sistema materno que é bem grande. Eu sou consteladora, sou reikiana, sou mãe, mentora, e eu falo que a gente se reuniu neste propósito, como as meninas já falaram, de forma muito natural, muito leve. A MIT surgiu e a gente percebeu, então,
que tinha algo a ser compartilhado. Como a Ivana falou, não existe perfeito, então a nossa vida também não é perfeita. Eu acho que a vida de ninguém aqui é perfeita, mas a gente tem essa ânsia dessa busca por melhorar, por evoluir, por tá nesse movimento de vida, como a Ivana falou. Né? A gente não desiste, a gente está sempre indo em busca de algo a mais. E a Amit vem com esse intuito de compartilhar esse caminho que a gente já percorreu. Essas coisas que nós já aprendemos e que melhorou a vida da gente, que fez a gente ir um pouco mais além e melhorando hoje o tema relacionamento. E a gente gostaria, assim, de a cada live compartilhar um pouco do que a gente já viveu, do que a gente já experienciou, do que a gente já passou, para que isso siga adiante para as outras pessoas, para quem está assistindo, para que essa ambiência, como a Ivana falou, venha melhorando, porque ela nos influencia e a gente começa pela gente, né? Quando eu mudo, eu consigo mudar o meu entorno a princípio e isso vai ficando maior. Então esse eu acho, pelo menos para mim, eu acho que é o intuito maior da Amit, é levar o pouco que a gente tem para que possamos mudar as nossas ambiências e então evoluir. Muito bem, olha só. Uma breve apresentação de nós quatro. Então, agora nós vamos começar com o tema relacionamento. Cada uma vai falar sobre um tópico. No final, eu vou abrir para comentários, porque daí fica uma coisa mais organizada. Vamos colocar uma ordem, né? Um princípio sistêmico aqui. E eu deixo o início com a Carol. Carol, fica à vontade. Faça o seu servir aí. Muito obrigada a todas vocês, obrigada por cada um de vocês que está assistindo agora e depois gravado. E eu peço a permissão também de entrar no seu sistema, na sua casa e no seu coração, porque hoje nós vamos falar com a sua alma. Pode ter certeza disso, que hoje nós vamos falar com a sua alma. Como a gente já falou, são 4 pilares dentro do relacionamento que nós trabalhamos, que nós 4 trabalhamos, mas cada uma, para vocês terem noção o quanto é leve tudo isso. Quando foi colocado os 4 pilares dentro do relacionamento, cada um escolheu um sem mesmo a gente se falar. E assim, ó, as coisas fluem. E por que flui? Porque eu vou falar agora sobre o relacionamento consigo mesmo. Eu gosto tanto desse tema porque é um dos maiores chaves que eu virei, uma das maiores aprendizados, da maior história da minha vida, é o relacionamento comigo mesma. Eu me colocar em primeiro lugar. Eu tenho certeza que nós 4, eu já sei, como também, se você também seja uma salvadora. Eu estou em recuperação da salvadora, né? Aquela pessoa que gosta de salvar o mundo, né? Que quer salvar a mãe, que quer salvar o pai, o irmão, o marido, o filho. Todo mundo em primeiro lugar, menos eu, né? E quando a gente faz esse movimento da salvadora, a gente esquece da gente. Só que quando a gente esquece da gente, a gente adoece, a gente perde a luz, a gente perde o encanto, a gente perde muitas coisas que é da nossa essência, que é da nossa alma. E quando a gente perde tudo isso, a gente perde a conexão consigo mesmo, a conexão com o seu feminino ou com o seu masculino, se você for o homem também, a conexão com a natureza, a conexão com Gaia. Eu sou xamã, gente, então eu vou falar muito com a natureza, vou falar muito sobre a Pachamama, né, e todos os elementos, porque é o meu trabalho. Porque esse trabalho dessa conexão novamente com a natureza, com este todo, é a conexão consigo mesmo. Porque todos esses elementos, os 5 elementos, ou melhor, né, os 5 elementos, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, eles pertencem dentro do nosso ser. Então, quando a gente começa a nos trabalhar, quem que eu sou? O que eu vim fazer aqui? O que eu gosto? E por que eu quero tal coisa? Por que eu quero felicidade? Por que eu quero ser feliz? Aonde isso vai me levar? Para onde eu estou caminhando? E quando a gente fala em pulsar na vida ou pulsar na morte, muitas vezes, a maior parte das vezes,
a gente está pulsando no menos. Porque a gente fica tão preocupado com o todo e esquece de nós. E esquece de quem nós somos. Quem nós nascemos para ser. E como que eu vou saber, Carol? A busca do autoconhecimento. A busca de se encontrar. Né? Porque eu tenho certeza que muitas vezes você se sente perdida. Se sente perdido neste mundo. Né? Talvez você sinta até que nem pertence a este mundo. E tá tudo bem. Só que aí você tem que entender o porquê que eu não me sinto pertencente ao planeta Terra, por exemplo. Ou porque eu não me sinto pertencente ao meu sistema familiar. Quando a gente está nessa desconexão, a gente não tem uma relação consigo mesmo. A gente não tem uma relação com a gente. E aí a gente entra dentro do relacionamento com o outro. Como que vai ser? Se eu nem sei relacionar comigo mesmo, como que eu vou me relacionar com o outro? E aí entra a bendita da salvadora, né? Que vai lá e quer salvar o mundo. Por quê? Porque eu não quero olhar para mim. Não quero olhar para minha dor, não quero olhar para os meus traumas, não quero olhar para o meu pai, não quero olhar para minha mãe, não quero olhar para o meu marido, não quero olhar para minha casa, não quero olhar, né? Então, só que esse não olhar é o se perder, é o não se encontrar. Porque quando a gente não olha para isso que a gente precisa olhar, que está dentro de nós, e às vezes reflete no nosso externo, não tem como seguir em frente e ter um bom relacionamento com este outro, seja um parceiro, uma parceira, seja o relacionamento com os pais, o relacionamento com os filhos, com os amigos, com o chefe, com tudo. É o relacionamento com o outro. Sem antes ter o relacionamento consigo mesma. E esse relacionamento consigo mesma, uma das coisas muito importantes que às vezes a gente se perde no caminho, é que a gente está sempre esperando pelo outro. Ah, eu só vou sair para jantar se a minha amiga for junto, se o meu marido for junto, se o fulano for junto. Por quê? Porque eu não vou sozinha. Por que você não vai sozinha? Por que você não pode viajar sozinha? Não importa se você já é casado ou não casado. Quem disse que você não pode viajar sozinha? Quem disse que você não pode viver um tempo para si, para você, para se conhecer? Porque este tempo sozinho é onde você se conhece. Porque não tem ninguém. Imagina viajar para um lugar que você nunca foi, que você não conhece ninguém. Olha só que maravilha. Ali se descobre quem você é. Você descobre do que você gosta, do que você não gosta. Por quê? Porque você não se importa com os outros, porque ninguém me conhece. Então eu posso ser quem? Eu. E isso foi a minha grande descoberta quando eu tinha de 19 para 20 anos, quando eu saí do Brasil e fui para Portugal a primeira vez. Isso já faz mais de 20 anos. 25 mais. Faz tempo, gente. Mas ali eu descobri uma Carol que eu não conhecia. E eu falei, gente, eu posso ser feliz. Eu posso sorrir, eu não preciso ser brava, eu não preciso ser, né? Quanta coisa a Carol conheceu que ela não conhecia dela mesma. E isso é o nosso relacionamento consigo mesma. Então, momentos sozinhos é muito importante. Eu acho que é um dos mais importantes para você se conhecer. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, quem eu posso ser. Se não tiver ninguém à minha volta que eu conheço. Porque o maior medo do ser humano é o tempo inteiro ele acha que vai ser julgado, ele acha que os outros vão falar dele. Então ele não faz, ele se prende, ele se fecha. Então eu não quero mostrar quem eu sou. E aí você vai criando máscaras e máscaras e máscaras de quem você é, que no fundo você não precisa disso. Porque essas máscaras escondem a sua essência. Esse ser divino que você foi criado e único para viver aqui neste mundo. E que você tem uma missão linda para viver neste mundo. Mas você está coberto de cascas. Então, antes da gente ter um excelente ou um bom relacionamento com o outro, a gente precisa saber quem somos. Você vai descobrir quem você é 100%? Não. Porque cada hora aparece uma coisa. Cada hora aparece um eu novo. Cada hora aparece um eu novo. E é gostoso descobrir um eu novo. Nossa, não imaginei que eu gostava disso. Nossa, nunca imaginei que eu ia viajar para tal lugar e fazer tal coisa. Nunca me passou para... E você tá lá fazendo. Você tá lá. Entende? Então, esse é o grande
não é um mistério, mas essa é a grande sacada da vida, sabe? Se conhecer, criar essa relação com você mesmo, né? Buscar isso dentro de você. E eu digo para você, eu tô num casamento que vai fazer 16 anos esse ano, lindo, mas quando eu conheci, antes de conhecer o meu marido, eu estava em relacionamentos frustrada, muito frustrada, nada dava certo, porque eu estava indisponível, nem eu sabia quem eu era, imagina ter relacionamento. Só que antes de conhecer ele, eu me entreguei e me rendi. Eu falo que se render-se é a palavra do mês, tá? E eu me rendi a Deus e falei, ok, se for para mim não ter ninguém pro resto da vida, de não ter um companheiro, de não ter uma família, de não ter filhos, tá tudo bem. Mas eu quero buscar quem eu sou. Preciso me entender. E foi tudo acontecendo. Então, às vezes a gente quer tanto uma coisa que no fundo tá tudo aqui dentro. E quando a gente descobre isso e começa a ter essa relação com você mesmo, você vai percebendo que o outro vai sendo atraído pelo magnetismo, por essa sua essência, pela sua luz, pelo seu jeito de ser, pelo seu brilho, pela sua energia. E agora, para falar melhor ainda sobre energias masculinas e femininas, eu vou passar para a Ivana, para minha irmã mais velha, né, falar um pouquinho sobre isso e o quanto tudo isso influencia no nosso bem-estar. Não só no nosso relacionamento consigo mesmo, mas com todo o resto que está à nossa volta. Obrigada, gente. Obrigada, Carol, maravilhoso. Né, trouxe pra gente o princípio da coisa, né? A gente olhar pra gente e se conhecer, né? E começa aqui já, a gente tirando de uma vez por todas aquela história, né? Falando em relacionamentos, é a metade da laranja, né? Não, né? Eu sou uma laranja inteira, o outro é uma laranja inteira. Ou ele pode ser um abacaxi, ele pode ser um limão, ele pode ser o que ele quiser. Eu posso ser uma laranja, não interessa, né? Então, esse entendimento de que somos únicos, inteiros, autênticos, que o nosso DNA é só nosso, que a nossa forma de fazer é só nossa, e aí é que tá toda a beleza, né? Então, assim, isso é o princípio, mas para isso eu tenho que entender como eu sou, né? Para não esperar que o outro venha completar algo que está faltando aqui, que é aí que começa toda a confusão, né? Começa toda a confusão. E uma das formas, né, eu acho que foi para mim também durante muito tempo e cada vez agora muito mais forte essa questão de entender essas energias que fazem parte da nossa, de quem somos, né? Inteiros. E aí a gente vai falar dessas energias que estão em tudo, na natureza, no universo, inclusive nós que fomos parte disso tudo, né? Quando a gente fala de culturas tradicionais, antiquíssimas, como, né, a cultura oriental, que fala do Yin e Yang, do Shiva e do Shakti, e agora falando da natureza, né, da noite, do dia e da noite, do sol e da lua, do claro e do escuro, são o universo inteiro, ele funciona dessa forma, e nós também, né? Nós temos essas energias conosco. E a gente precisa entender como que elas funcionam na gente. Principalmente nós mulheres. Porque é uma energia feminina e uma energia masculina. Mas nós temos as duas, né? Como os homens têm energia feminina e energia masculina. E para eles também é importantíssimo conhecer como funciona para que a gente entre em equilíbrio. Porque a gente sabe que tudo que está em desequilíbrio não vai dar bom, né? Não vai ser legal. Então, mesmo a energia masculina, que é a energia do foco, da determinação, que é o para fora, né? Que é essa energia do masculino, da conquista, da realização, do executar, do colocar em prática.
Se ela for para um lado desequilibrado, ela vai para a violência, para o abuso, para a dominação, ela vai para um lado que a gente vive hoje muito isso, né? Se a gente olhar para a humanidade como um todo, nós temos essa referência como a referência de humanidade. A humanidade inteira, todas as conquistas foram por batalhas, por guerra, por né, um povo dominar o outro. Então a gente tem essa referência do masculino, do mental e da ação como a correta, né? Isso está no nosso inconsciente coletivo, como a forma correta de liderar, a forma correta de fazer as coisas, né? Que é uma energia que ela, sendo bem usada, lógico, ela é positiva, a gente precisa dela, mas ela em excesso, ela traz o que nós vivemos hoje também da destruição do planeta, né? Dessa exploração sem olhar para o lado feminino, né? Que aí a gente olha para o lado que é a essência da mulher, né? Como feminino. Não estamos aqui falando de gênero, nada disso, mas de energias. Por quê? Porque nós somos, as mulheres têm o dom de de gestar a vida, né? Claro que são um homem e a mulher, mas a mulher tem esse dom de gestar a vida, de criar, de nutrir, de acolher. Então, é uma energia natural feminina, da intuição, do criativo, da leveza, da amorosidade, da empatia, da conciliação. Então, do cuidado com a natureza, o cuidado com a vida, o cuidado com os que estão próximos. Então, é natural da mulher, né? Natural do feminino, né? Vamos falar assim. Só que a gente, por uma humanidade, uma vida inteira de um planeta e de uma cultura valorizando as características masculinas, as características femininas, elas sempre foram colocadas como segundo plano. Ai, descansar, não precisa, né? Não doca, tá descansando. O sensível sempre foi colocado como segundo plano, né? A coisa do acolhimento, só que a gente nós vivemos hoje num momento de consciência do planeta, de necessidade das pessoas, que a gente precisa urgente resgatar isso, né? Todos, homens e mulheres. Nós precisamos resgatar essa característica de sobrevivência para nós sairmos do mental, dessa coisa que nos toma conta mentalmente, dessa aceleração e tudo mais, e voltar para o corpo, voltar para as emoções, para o sensível, para o feminino. Isso é urgente, né? A gente precisa dar esse lugar e precisa ressignificar isso como algo que esteja exatamente no mesmo nível das características masculinas, né? Então a gente precisa das duas coisas acontecendo, cada um no seu momento. Então eu vou para o meu trabalho, eu tenho algo a fazer, eu tenho um dia cheio, eu preciso ter ordem, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco, eu preciso ter constância, eu preciso estar organizada para que aconteça e preciso realizar. Por outro lado, eu tenho que equilibrar isso com criatividade, com empatia, com o descansar, o parar, valorizando todo esse outro lado feminino, né? Então, essas duas energias, elas precisam estar equilibradas. Em alguns momentos eu vou ter que usar mais uma para eu conseguir realizar as coisas, mas imediatamente eu tenho que ir lá e me acalmar, porque senão a gente entra na aceleração que a gente... E aí vai gerar ansiedade, vai gerar, né? Nossa, a questão do burnout, né? De você estar com excesso de trabalho e aí você não consegue parar, você não consegue descansar, as pessoas estão adoecendo pela falta da energia feminina,
da energia do sensível, do relaxar e do descansar. Ao mesmo tempo, se eu ficar só nessa energia feminina, ela fica meio caótica, né? Se eu ficar só na intuição, se eu ficar só ai, sonhando, ai, sentindo, ai, nananã, né? Good vibes, assim, eu não vou conseguir realizar nada na minha vida, É. né? Não vou conseguir botar em ação. Eu vou ficar aqui, ó, viajando, viajando, e aí a coisa não vai acontecer. Então, essa é um desafio, mas é um desafio necessário, urgente e que a gente precisa olhar para que a gente se torne cada vez mais inteiros, autênticos, conectados, centrados, e que a gente aí, desse lugar, né, como a Carol falou, a partir do momento que a gente se conhece, se coloca e entende como a gente funciona, e nós mesmos equilibramos essas energias e já sabemos a hora de parar, a hora de descansar, a hora que eu preciso relaxar, a hora que eu preciso focar. A gente conhecendo essa dinâmica, a gente não vai levar para o outro, né? Como a Carol falou, eu preciso descansar hoje, mas eu vou ficar esperando alguém para descansar no sentido, preciso dar uma volta na natureza, eu vou esperar outra pessoa para que eu me equilibre, para que eu faça o que eu preciso fazer e queira fazer, deseje fazer. Não, né? Eu vou entender como eu funciono e vou lá e faço. E aí a gente cada vez entendendo mais como a gente funciona, se colocando nesses lugares, na hora que a gente vai para um relacionamento, que a gente está num relacionamento, se relaciona com. Aí nós estamos falando do relacionamento amoroso hoje, né? Nesse mês ou amanhã, o Dia dos Namorados e tudo mais. Então nós estamos nessa. A proposta é essa da live hoje, né? De falarmos sobre isso. Aí quando a gente vai para o relacionamento, se a gente está fora do lugar, se a gente está no outro polo, muito acelerado, não vai dar certo, né? A gente já sabe disso. Então, e aí a gente vai para olhar realmente para as características do homem e as características da mulher. Quando a gente fala, né, do relacionamento homem e mulher do casal. É lógico que a energia feminina, ela é a minha essência, eu como mulher. É natural, é leve para mim, desde que eu acesse essa energia, desde que eu esteja conectada com ela. É natural cuidar, é natural o acolhimento, é natural o sensível, a intuição, é muito mais natural, né, para a mulher. E para o homem é mais natural o executar, o fazer, o foco, a constância, né? Então, quando o casal se encontra, né, um homem e uma mulher, a partir do momento que cada um consiga, daí nesse momento, que é o mágico da coisa, que eu possa relaxar na minha essência, que é a feminina, e o homem possa se sentir seguro na essência dele, que é a masculina, e cada um potencializa o que tem de melhor. Mas para isso, principalmente, né, as mulheres, e aí tem as questões dos homens também, mas é a gente resgatar esse feminino, né? A gente é necessário, é vital que a gente acesse esse feminino e mantenha ele, né? É uma questão diária, né? Eu vejo por mim. Isso me fascina tanto porque por praticamente minha vida inteira eu estive muito mais no lugar da energia masculina do que da feminina. Por quê? Por uma dessa questão cultural, por uma questão familiar, de modelo familiar, que aí a gente vai para muitas coisas que acontecem, dessa inversão dos polos, né? Da mulher tá mais masculina e o homem vem para essa característica feminina e os dois perdem a sua força, a mulher cansa e o homem perde a força. Então, isso aí se confunde. Então, essa minha trajetória, apesar de eu trabalhar com criatividade, tu vê que loucura que é, né? A minha vida inteira trabalhando com criatividade, com criação e tudo mais. Mas a minha energia sempre foi mais da ação, de fazer, mais mental, né?
Eu digo que o que eu acho que me salvou ainda foi justamente por trabalhar com criatividade. Então, eu sempre trouxe essa coisa né, da conexão com o criativo. Mas aí vem muita coisa pessoal, né, que precisa ser ressignificada. De dar esse espaço do descansar sem culpa, né? Que aí a gente fala de outra coisa, porque aí a gente carrega esse modelo de que precisa estar fazendo algo o tempo todo. Isso não é feminino. O feminino descansa. O feminino ouve música, o feminino dança, o feminino toma banho de banheira, o feminino conversa com outras pessoas, o feminino se comunica, o feminino está completamente ligado à beleza. Então, tanto da beleza do espaço que eu estou, da minha casa, do meu trabalho, como comigo mesma, né? Eu tenho que estar, tenho que nada, mas faz parte de mim, né? Me sentir mais bonita é do feminino, né? Expressar isso. Então, esse expressar, esse transformar o lugar, a mim mesma, na minha imagem pessoal e no lugar que eu estou, faz parte do feminino, né? E isso traz uma energia, assim, que é a energia do feminino, que é a energia da criação, de fazer, de vibrar. Essa energia do feminino, né? Essa energia e que nós temos essa energia que ela é infinita. E nós não estamos acessando, não é? Que é o que a gente estava falando antes, essa coisa da fluidez. Porque quando ela vem leve. Ela vem intuitiva. Você percebe os sinais, as coisas que estão... Pô, olha só, não presta atenção nisso, né? Falou isso, falou aquilo. Já anota, é uma coisa leve, é uma coisa que flui. Só que muitas vezes, justamente nessa falta de entender isso, a gente vai se colocando nesses lugares e vai desequilibrando tudo dentro de um relacionamento, né? Isso muitas vezes geram conflitos, geram desconexões e geram até fim de relacionamentos, como foi no meu caso, né? Então, eram energias opostas, diferentes, que estavam completamente desconectadas. E aquilo não estava me fazendo bem, não estava me fazendo feliz, né? E aí eu decidi por mim, decidi falar, não, eu vou decidir por mim, né? Pela minha felicidade. Se você está num relacionamento em que você não consegue ajustar isso, ou aquela pessoa não te coloca para o mais, para a vida, para te impulsione, né, a tua melhor versão, não faz sentido, né? De permanecer em um relacionamento que não tenha esse equilíbrio. E aí eu vou deixar já para a dona Ana Beatriz Deixa eu só falar sobre equilíbrio. Thaís, Ivana, deixa eu só complementar uma coisa que você falou também, que agora vai ajudar também a Bia, e que faz parte do relação consigo mesmo, né? Por isso que a gente fala tanto que tem que estar bem, porque senão a gente está indo buscar no outro o que a gente não tem. E aí não tem relacionamento que vai ser saudável. Né? Então, essa questão muito séria do se encher primeiro, né? Tá com o copo cheio, tá com o coração cheio. Eu sou feliz sozinha, eu sei fazer as coisas sozinha, eu estou muito bem. Então, quando entra uma nova pessoa, né, num relacionamento de casal, por exemplo, se soma e não se divide. Transborda, né? Transborda. O que é bom fica melhor. Não ainda. Mas que tá tudo bem quando cada um tem o seu tempo sozinho, porque isso é fundamental. Mas de relacionamentos agora a gente deixa para Bia. Relacionamento de casal, né, Bia? Vai falar mais de equilíbrio. Vou. Eu falo que a minha parte hoje na live, a minha contribuição hoje é exatamente esse equilíbrio. Equilíbrio do quê? Do dar e receber. A Ivana trouxe o equilíbrio das energias masculinas e femininas dentro dos relacionamentos. E eu trago o equilíbrio do dar e do receber, que vai além até dessas energias femininas e masculinas. O equilíbrio, ele se encontra dentro do relacionamento quando a minha energia masculina e feminina também está equilibrada. Porque quando eu já
vou para esse relacionamento com essas energias desequilibradas, desculpa, esse meu dar e receber dentro da relação, ele já vai desequilibrado. Já conectando tudo. Eu já estou desequilibrada, com as minhas energias desequilibradas, numa expectativa que o outro vai suprir algo que só eu posso suprir, e a coisa desanda. Aí é bola de neve Mesmo. que vai para lá embaixo, maior ainda. Tá? Então, assim, esse equilíbrio de dar e receber, ele é as relações, é o essencial da relação. Por quê? Porque hoje, falando especificamente de relacionamento amoroso, ele é entre duas pessoas, basicamente. Entre duas pessoas. Para essas duas pessoas se relacionarem, uma precisa dar, a outra recebe, e assim sucessivamente. Se isso aqui está desequilibrado, um dá demais, o outro espera, desequilibra. E como a Ivana falou, que desequilibra, desanda. Por quê? Principalmente para o nosso feminino. A Carol trouxe a questão da salvadora e eu vou pegar esse link. As mulheres salvadoras, e aí especificamente para mulheres, a gente entra numa relação querendo salvar. Querendo fazer tudo. E deixa que eu faço. E deixa eu resolver. E deixa eu fazer. Porque não, eu faço. Fica tranquilo, fica aí. Isso vai exaurindo esse feminino, vai exaurindo esse físico, esse mental, e o outro, principalmente o homem, ele se acomoda. Por quê? Porque alguém está fazendo para mim. Por que eu vou levantar daqui lá lavar a louça? Ela já lavou. Então, assim, eu não preciso fazer esse esforço. Por quê? Porque você já foi lá e já resolveu. E aí vem muito de encontro com o que a Ivana falou sobre a nossa sociedade atual, onde se valorizou demais essa execução, esse fazer, essa energia masculina que causa na mulher, quando em desequilíbrio, essa ansiedade, esse controle. Precisa ser do meu jeito, porque eu faço mais rápido, porque eu faço melhor. Que para, você está aí assistindo sei lá o que e a louça está lá. Deixa que eu faço. Você já se irrita e foi fazer. Aí ocorre esse desrespeito ao outro, ao tempo do outro. Por quê? Como que eu vou deitar depois do almoço e descansar no meu feminino com a cozinha bagunçada? Não dá. Não dá, não. Lá em casa não era assim. O meu modelo de relacionamento entre os meus pais, tios, avós, não era assim. A mulher levantava da mesa e ia fazendo. Isso com a casa, com os filhos, com tudo. Eu tô dando um exemplo simples do dia a dia. Como que eu vou descansar? Não posso. Aí eu espero ele fazer. Só que aí ocorre duas coisas bem básicas e que a gente não percebe quando a gente está nessa energia masculina acelerada. Eu nem pedi para ele lavar. Eu nem verbalizei isso. E para o masculino isso é muito importante. Porque o feminino tem a intuição, olha, eu observei que a casa está bagunçada, eu vou dar uma geral aqui. O masculino não tem isso. Ele vai sentar no sofá, a casa pode cair, tá tudo certo. Porque ele está focado ali no que ele está fazendo. Então, se a gente não verbaliza, não vi, não percebi. E a gente fica pé da vida. Mas muito é culpa nossa. Poxa, verbaliza. Então aqui nós vamos combinar que eu cozinho, você lava. Eu cuido das crianças e dá uma geral na casa. Verbaliza. Antes de ficar bravo. Um combinar antes, né? Essa que é de grande diferença, né? No equilíbrio. Por quê? Eu vou fazendo. Eu fico brava. Ele nem sabe porque você tá brava. Não tá entendendo nada da tua loucura aqui. Ele tá lá. E aí você fica mais irritada ainda. Mas muito. E aí a gente fala desse autoconhecimento. Qual é o meu limite? Qual é o meu combinado com o outro? Eu verbalizei? Eu não falei? Eu tô achando que ele vai adivinhar? Ele não vai adivinhar, gente. Não espere isso do masculino. É adivinhar o que você tá querendo ganhar. É adivinhar a viagem que você quer. Não é do masculino. Sabe? E a gente fica nessa ânsia de mas ele não fez. E aí trazendo para solteiras, né? A ânsia, poxa, tô aqui, saí com ele, mandei uma mensagem. Não respondeu, ou não respondeu do jeito que eu queria. Poxa, mas ele não respondeu, amiga, ele não respondeu. Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Ele não gostou. Gente, a gente ri porque
É engraçado, mas é Porque a gente já doído. passou por isso. Exato, exato. E é doído nesse feminino que já tá lá consigo mesmo machucado. Aí ele vai esperar do outro, o outro não responde. Por quê? Porque eu já fui para esse relacionamento desequilibrada, já fui muitas vezes na minha criança querendo atenção, e aquilo se torna desequilibrado. Então, é esse equilíbrio de dar e receber, eu nem vou aprofundar, porque isso aqui da live só de dar e receber. Ela é essencial. Mas como a Carol falou lá no começo, você só vai entender isso quando você se conhecer. Qual é o meu limite? Qual é a minha energia? Eu tô numa energia mais feminina, como a Ivana falou, mais de planos, e o que eu vou fazer, e sonhos. Cadê a minha energia masculina de execução? Qual é a minha energia masculina de verbalizar isso para o outro entender e ter a percepção de que ele vai me ajudar, entende? Então, assim, é o autoconhecimento que vai te trazendo essa leveza e esse equilíbrio para dentro dos relacionamentos. Ah, Bia, mas eu não sei se eu tô assim. Se você tá solteira, por exemplo, observe as tuas amizades. Você é a amiga que escuta todo mundo? Você é a amiga que fala com todo mundo? Você é a que faz demais? Você já tá indo na salvadora, como a Carol falou. Você já tá se doando demais. Quem dá demais, o outro tende a sair da relação. Por quê? Fica pesado. Eu me sinto em dívida com quem fez muito para mim. E aí aquele que fez demais se sente injustiçado. Mas poxa, olha tudo que eu fiz por ele ou por ela. E ele ainda faz isso comigo. Sim, você fez demais. Não estou falando que o que o outro faz e eu sair da relação justifica, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é no sentido de que quando eu me dou demais, eu invado esse espaço do outro. Eu desrespeito o tempo do outro. Desrespeito aquele momento que ele tem consigo mesmo, eu vou fazendo, porque não deixa que eu faça, eu resolvo, né? Respira. A Ivana trouxe muito da energia da feminina. Dá aquela respirada. As primeiras vão ser na força do ódio, mas precisa. Dá aquela respirada. Se precisa sair do ambiente, né? Quem tá aí casado, sai do ambiente. Vai. Por quê? Porque se você verbaliza na raiva, você já sai desse equilíbrio, você já sai do seu lugar. Precisava ser verbalizado antes da raiva. A raiva veio, acalma, para daí então eu conseguir verbalizar para o outro que eu não gostei, ou o que não tá bom e o que precisa resolver. Então tá muito, muito atento. E o feminino é esse atento ao meu corpo, ao que eu estou sentindo, e não deixar que isso vire uma bola de neve de ansiedade, de burnout e depressão, enfim, coisas que vêm, que são as doenças do século, e eu acho que vão continuar ainda por um tempo, enquanto as pessoas não se acalmarem, não se equilibrarem, para daí ter relacionamentos equilibrados. E já dando continuidade ao assunto que a Thaís vai tratar, a gente traz para os nossos relacionamentos exemplos vividos dentro de casa. Com os nossos pais, com os nossos avós, a gente tende a repetir, muitas vezes de forma inconsciente, né, Thaís? Mas traz isso para a nossa vida adulta. E aí eu deixo com a Thaísa continuar o assunto. Exatamente. E já começando com uma palavra que todos falaram, você só vai descobrir se você realmente repete ou não um padrão de dor, ou se você carrega uma crença limitante, se você for para o autoconhecimento. Né? Porque somos mais leais do que livres, já dizia Bert Hellinger. Então, qual está sendo a sua lealdade para um padrão negativo? Onde você precisa olhar? E uma frase que eu tirei da Carol ali é que se eu não consigo me relacionar nem comigo mesma, como que você vai conseguir relacionar com o outro? Fundamental. Então, primeiro é sobre você, o seu eu, né? Você enquanto pessoa, suas questões. E aí, lógico que envolve feridas emocionais, envolve traumas, envolve lealdades, padrões repetitivos. Então, preciso olhar para isso. E lógico que trabalhar daí a energia feminina e masculina por conta do contexto que a gente vem, não só familiar, mas um contexto de sociedade, é um inconsciente coletivo.
E, claro, o equilíbrio dentro do relacionamento, muito bem pautado e trazido pela Bia. Você não precisa fazer tudo. Não. Faça a sua parte e deixe o outro fazer do outro, né? Mas uma boa... Eu gosto sempre de trazer perguntas, né? Eu gosto. É você analisar como que foram ou como são os seus relacionamentos. Faz uma análise. Assim como faz uma análise como que foram e como são os relacionamentos dos seus pais e dos seus ancestrais. Seus avós, seus tios. Qual é o modelo mental de relacionamento que você traz do seu sistema familiar? Porque isso vem a nível de inconsciente. Quais são os padrões que você repete? Quais são as crenças limitantes que você carrega? Por que que você ainda carrega isso? Então, quando você começa a analisar, você percebe onde você repete e qual é a dor que você repete. Um exemplo de padrão repetitivo: relacionamentos tóxicos e abusivos. Padrões repetitivos na dor, né? Porque quando é leve no amor, você repete com muito orgulho, sem problema algum. Padrões de traição, padrões de mulheres provedoras, que vem muito do desequilíbrio aí entre esse masculino e feminino. Então, qual o modelo de relacionamento da sua mãe, das suas tias, dos seus tios, dos seus avós? Como eles viviam? Como era o posicionamento da sua mãe nessa relação? Como é o posicionamento da sua tia? Como ela se apresentar, como elas se apresentaram para esse masculino, como elas receberam esse masculino, como elas olharam para o feminino dela. Houve um resgate desse feminino que por muito tempo foi deixado de lado com relação a crenças limitantes. Muitas pessoas não sabem o que é, mas nós somos abarrotados de crenças. É só você voltar lá na sua infância, ou numa reunião de família, ou no almoço, quando começaram a falar de homens e mulheres, e talvez você era só uma criança, e alguém falou assim: nunca dependa de um homem. Ou, ruim com ele, pior sem ele. Ou, mulher não pode confiar em homens. Ou até indo para o lado, né? A mulher não vale nada se é um homem que está assistindo a live aqui, se ouviu, porque as crenças elas não são somente para as mulheres, para os homens também. Ou todos os homens são iguais. Meu Deus, se você carrega uma crença dessa e a tem como verdadeira, você vai colocar todos na mesma caixinha. Então, se o teu primeiro relacionamento já foi abusivo ou tóxico, todos os outros você vai atrair dessa forma. Porque é isso que você está reverberando. Além do que, você já se traumatizou por algum relacionamento que você viveu. Então, você está acostumada a viver um relacionamento sofrido. Por quê? Ou porque as mulheres da sua família já viveram assim, ou porque você carrega crenças limitantes, ou porque talvez você está emaranhada com algum excluído do seu sistema, mas você está acostumada a um padrão de relacionamento de dor, de atrair relações que você vai sofrer. Vai atrair relações no qual você não vai se sentir vista e amada. É sobre o outro? 50% sim, os outros 50% sim. Então, olhe para os 50% que te cabe se você está num relacionamento. E se você não vive no seu relacionamento, faça uma retrospectiva. Olhe para todos que você já teve, porque geralmente traumas são desencadeados por relacionamentos tóxicos ou abusivos, desequilibrados, vamos colocar assim, que vocês não podem generalizar. Abusivo não é só vias de fato, tóxico não é só agressão. A agressão mental e verbal vem muito antes de uma física. Então é um desequilíbrio. Então, se você não olhar para esse trauma, você vai atrair o quê? Mais do mesmo. Ou seja, você não consegue reconhecer uma pessoa e se conectar com uma pessoa que tem um outro padrão de relacionamento, um outro padrão de comportamento. Por quê? Porque o seu padrão atrai aquele tipo de relacionamento tóxico. Mude o seu padrão através do autoconhecimento.
Você se acostuma a viver num estado de alerta, de sofrimento. Você não consegue viver um relacionamento com calma, com tranquilidade. Por quê? Porque o seu padrão de relacionamento ou é igual a alguém do seu sistema familiar, ou é por conta do que você presenciou na sua infância. E daí você fala, nada de bom vem para mim. Por quê? Porque o seu padrão precisa mudar. O seu mental precisa mudar. Você precisa ressignificar alguma coisa, você precisa curar alguma coisa que você ainda carrega. Então, você só muda um padrão de relacionamento, sejam eles prejudiciais ou de que forma for, e você só se cura através do autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, você vai descobrir lealdades inconscientes. Você vai descobrir uma ferida emocional do abandono que talvez você carrega. Então, você se sujeita a relacionamentos tóxicos e abusivos por medo de ser abandonada. Ou você vai descobrir uma ferida da rejeição. Ou seja, você se torna indisponível para um relacionamento porque eu não quero sentir a sensação e o sentimento que a rejeição me trouxe enquanto criança. Então, eu afasto relacionamentos da minha vida. Por isso que é sobre você e os seus contextos. E ao compreender isso, você observa que você vai tendo um novo olhar para os relacionamentos. Mas para qual relacionamento em primeiro lugar? Primeiro com você. Você vai se olhando de forma diferente. Você vai trazendo um equilíbrio dessas duas energias. Você vai tendo uma concepção diferente de relacionamento na sua vida. Você vai enxergando um masculino e um feminino de uma forma diferente. E daí você muda o padrão. Então, é sobre mudar um padrão. Se você está naquele de dor e sofrimento. Ai, Thaís, mas eu não aguento, porque realmente, ó, todos que eu tive foram muito difíceis. Então, já começa dando um bom lugar a cada um deles. Porque isso também faz te libera parte. para algo novo. Se você está atraindo mais do mesmo, ou você está num padrão de dor, você está em lealdade a alguém, ou você carrega uma ferida emocional, ou você não deu o lugar de todo mundo. Você ainda, de certa forma, está conectada, seja sistemicamente, energeticamente, ou de que forma for, com essa pessoa. E aí você ou atrai o mesmo tipo de padrão, ou não atrai ninguém. Então, por isso que dar o lugar do outro, agradecer, te faz sim abrir também para novas relações. Lembrando que o relacionamento acaba, sim, mas para aqueles que têm filhos, o pai e a mãe permanecem. Então, tem uma linha tênue aí também que você precisa compreender através também de um autoconhecimento. Mas nada impede de você encerrar a relação e se abrir a algo novo de uma forma muito mais bem posicionada, muito mais bem segura, abrindo espaço para um novo. Talvez você não abriu espaço, como é que o novo vai entrar? Não tem como, você ainda está presa em algo. E muitas vezes a gente se impede de viver algo novo por medo, por frustração, por decepção. Mas daí você vai viver nessa incerteza ou você vai deixar que isso te impeça mesmo de viver um relacionamento muito mais maduro, muito mais equilibrado, muito mais centrado, de trocas, de crescimento, de evolução? Ou você vai escolher mudar isso e começar a reconhecer onde existem homens ou mulheres com esse novo padrão? Então, primeiro busca aqui, ó, muda internamente. Se mudou internamente, você pode ter certeza que algo vai mudar no externo. A sua ambiência vai ser diferente, as pessoas que você atrai serão diferentes, as pessoas que você se conecta serão diferentes. Por quê? Porque você mudou algo, se liberou de alguém que você estava emaranhada, mudou uma crença limitante, enfim, algo aconteceu. Então você começa a olhar para um relacionamento saudável. Um relacionamento no qual você vai estar mais completa e adulta, e o outro também vai estar mais completo e adulto. E cada um com o seu contexto, mas todos num equilíbrio dentro do relacionamento.
É claro que vão haver discussões, conflitos, sim. Sim. Mas a sua mentalidade, o seu padrão, a sua expansão de consciência para aquilo ali é muito diferente. Por quê? Porque vocês dois estão alinhados num relacionamento muito mais edificante. Então, você olhar para o seu sistema e não julgar, talvez, a sua mãe, ou a sua tia, ou a sua avó, que viveu num relacionamento tóxico ou abusivo, ou que passou por traições, ou que, enfim, teve muito sofrimento. Não olhe, não julgue. Tudo que a gente julga se apodera de nós. Aprenda, inclusive, com os erros dos seus ancestrais. E saiba que você pode fazer diferente se você se permitir olhar tudo isso com muito respeito, muito amor e se liberar. Porque a hora que você muda esse padrão, a sua vida muda como um todo. Tudo está conectado. Relacionamento, profissão, dinheiro, saúde, tudo mais. Então, se você não está muito, você está muito mal numa determinada área, cuida dela com muito carinho para ela não puxar as demais para um nível inferior também. Mas o que eu posso dizer é que somente quando olhar com bons olhos para os relacionamentos dos seus ancestrais e saber que cada um tem a sua escolha. Inclusive, você não salva sua mãe, já falando um pouco da salvadora, né? Volta para o teu lugar de filha para que você esteja no seu lugar de esposa. Quantas pessoas não estão no lugar de esposa porque estão sendo mãe da mãe, ou mãe do pai, ou mãe do irmão, ou mãe de pet, ou mãe de tudo e todos, menos no lugar de esposa. O que um homem quer? Uma mulher. E o que uma mulher quer? Um homem. Então não seja uma criança no relacionamento. Porque a gente traz a nossa criança ferida. Nesse contexto, que nem a Carol falou, quando você começa a olhar para ti, você começa a curar a sua criança ferida. Deixa de ser a salvadora, ou a vitimista, ou a agressora. E daí você realmente está ali muito mais em estado de presença como adulta e mulher. No relacionamento, sendo só a mulher, como a Ivana falou, a Bia falou, e se permitir, né? Cuidar, ser cuidada, se permitir receber, se permitir ser elogiada. Quantas mulheres hoje em dia não se permitem receber um elogio? Ou olha isso com maus olhos, ou olha isso com uma certa desconfiança. Para quê? Já foi a época em que tudo estava havia muita competição. Ainda há, sim, mas você escolhe viver um relacionamento com competição ou com equilíbrio no qual um complemente o outro, que a Ivana falou muito bem, né? Que quando os dois estão bem, um agrega ao outro. Então é esse tipo de relacionamento que você tem que buscar. É sobre isso, mulherada. Então, Vou abrir aqui para comentários. Se alguém quiser trazer algum comentário, fique à vontade. Vamos dar um tempo aqui. enquanto isso, eu vou falando muito sobre... A Thaís trouxe a questão da criança, né? Quantas vezes a gente entra no relacionamento sem perceber que a gente está na nossa criança buscando ser vista pelo nosso próprio pai, né? E aí a gente acaba atraindo um parceiro como nosso pai. E ele vai estar buscando uma mãe. Então, esse é um dos maiores conflitos entre o relacionamento conjugal, que um é o pai e outro é a mãe, né? Então, isso é muito... Por isso que a busca do autoconhecimento para se conhecer e verificar as suas dores, o seu emocional, o que faltou lá que seu pai não te deu, ou o que faltou lá que a sua mãe não te deu, para que você não vá buscar no outro. Por isso que dá importância, né, do autoconhecimento, de se conhecer, para que você não entre nesse relacionamento tóxico. Porque você vai entrar, não tem como. Porque você vai estar buscando preencher um vazio que só o seu pai e a sua mãe podiam. Não tem. Você não vai achar isso num lugar... Você pode viajar o mundo inteiro. Você não vai achar. Você não vai conseguir preencher esse vazio. Só quando você toma consciência do que é
e resignifica essa dor, tomando consciência também que você já é adulta, que não tem como voltar lá na criança e que seus pais fizeram o que eles podiam naquele momento. Porque senão você está sempre a vida inteira buscando no outro, né? Isso pode também colocar o todo em filhos, parceiro, parceira, tios, tias, na amizade, né, de trabalho. Você está sempre buscando no outro o que você não tem dentro de você. Então, o autoconhecimento é a chave para tudo. Para o bom, né, o bom relacionamento com o outro, com tudo, com você mesmo, com o trabalho, com família, com tudo, gente. É a descoberta, não tem. Carol, é porque assim, quando a pessoa ela tá tão traumatizada e carrega tantas questões, ela não consegue reconhecer pessoas de um outro tipo de padrão comportamental e de relacionamento. Também. Por isso que ela fica atraindo aquilo. Por que você atrai aquilo lá? Porque você precisa curar. É isso aí. Você atraiu algo ali é porque você precisa olhar para algum contexto teu. A hora que você ressignificou aquilo ali, seu padrão muda e você já começa a reconhecer uma pessoa realmente de muito mais valor ou uma pessoa muito mais assim, que realmente que te faça bem, que não te faça sofrer. Seja você homem ou mulher. Então, tem que olhar para os seus traumas. Ou você olha para os seus traumas e se cura disso, ou os relacionamentos só vão ser reflexo daquilo tudo. Você está acostumado a sofrer. O seu corpo não está acostumado a viver coisa boa. E como que você acostuma a viver coisa boa? É se curando, é se conectando às energias femininas, é você se relacionando bem consigo mesmo, é você entendendo essas energias do equilíbrio. Você tem que deixar que o seu corpo experimente novas coisas, para o seu padrão mudar. E não ter o medo, né? A Porque Karina. às vezes não ter o medo dessa experimentar esse algo bom, diferente, né? Porque senão você já tá no desconfiado. Ah, mas será? Tem alguma coisa errada aí. Tá Nossa, muito bom para ser tá verdade. muito bom pra ser verdade. Mas é bem isso. Mas Ah, mas o cara tá sendo muito bonzinho. Ah, aí tem coisa. Você não se permite. E daí, o que acontece? Se aparece um cara assim, não vai. Daí já desiste, escapa. Daí quando vê, ou perde, ou já foi, daí ela se julga novamente, ela sofre. Então, para não deixar isso acontecer novamente, ou acontecer alguma vez na sua vida, o autoconhecimento. Exatamente. É o autoconhecimento. Olá! Vamos ler aqui. Sim, tudo isso junto e misturado. Estou nessa busca, me conhecendo e me preenchendo de mim mesma. Fundamental. Isso mesmo, Laura. Muito bem. É tudo junto Misturado. e misturado. Você viu que foram 4 tópicos que um interliga no outro? Não tem como. E é isso mesmo. Muito bom. E olha, eu queria assim finalizar, né, que já demos mais de 1 hora aí de live, que é uma coisa que eu acho que, principalmente as mulheres, né, tomar consciência e aí assim mudar esse padrão mental que nos foi colocado e muitas vezes do que a gente vê hoje em dia. E aí, claro, a mídia traz muito do lado ruim, né, das coisas ruins, mas assim, para a gente internalizar, e eu falo até que finalizar a live, de que existe um masculino bom. Existe um masculino que traz felicidade. O masculino não é só ruim. O masculino não eu não preciso de masculino. A gente precisa desse homem. E ele pode ficar. Ele existe. Então, assim, deixar de acreditar um pouco na mídia, tem muita coisa ruim acontecendo? Tem. Mas tem muita coisa boa acontecendo, né? E focar nisso, focar que existe sim um masculino bom, que existe sim um relacionamento bom, que é possível, que dá para ser feliz, que dá para ser leve, que dá para ser prazeroso. Isso tudo existe. E muitas vezes está muito mais próximo do que a gente imagina. Está muito mais próximo do que a gente imagina. Só que a gente precisa ter consciência, a gente precisa se curar, a gente precisa levantar essa cabeça aqui, ó, como a Thaís falou, olhar para um novo, olhar para algo diferente, talvez do que foi visto dentro do meu sistema familiar. Mas assim, é possível.
é possível. Não desiste. Não. Ou do teu próprio relacionamento, ou de outros relacionamentos. Não desista de você, né? O autoconhecimento é um caminho, tá? Para que isso mude, para que os padrões mudem, para que essas coisas boas comecem a acontecer na tua vida, tá? Eu acho que, resumindo aqui um pouco de tudo que a gente falou, eu queria finalizar com isso, porque assim, não desiste porque é possível, tá? É possível, tá aí, é só a gente começar aqui, né, dentro da gente, pra gente conseguir acessar esses novos padrões. Isso mesmo. Novos padrões, novas vibrações, né? Porque o isso. feminino ele vai estar muito ligado a isso, né? De você se conectar, você experimentar, né? Como a Thaís, vocês falaram. Porque para a gente acessar uma outra frequência, às vezes só no mental a gente não vai acessar. A gente precisa acessar pelo sensório, pelas sensações, pelo corpo. E isso só acontece quando você se coloca na vida e vai experimentar outras possibilidades, né? Então, aí para que essas vibrações elas comecem a mudar de padrão, porque aí, como a Thais falou, você vai atrair é vibração, não existe outra. Assim, quando a gente pensa como que os relacionamentos dão certo, como as pessoas se conheceram, tipo, o universo realmente colocou duas pessoas ali, porque, né? Vamos combinar. Tudo começa Duas pela pessoas se encontram, energia. né? Antes de se conhecerem pessoalmente, se conecta energeticamente. Então, se a gente está falando, né, de relacionamento, de energia, é essa vibração, né? E às vezes, a gente precisa estar nessa vibração elevada e também consciente, justamente como a Thaís falou, de talvez essas lealdades que estão no nosso inconsciente que a gente tem que estar trazendo cada vez mais para consciência, para ressignificar. Porque elas podem estar nos influenciando, né? Estamos sendo mais leais do que livres e colocando num lugar que a gente não quer. Então, a consciência. Então, vamos falar aqui voltado à energia masculina e feminina, né? A consciência, que é a energia mais masculina, mais mental, e a energia do feminino, da vibração, elas precisam estar conectadas. Maravilhoso. Exatamente, maravilhoso. Aumente a vibração. Mude o padrão. A vibração e a consciência, né? A vibração, A vibração e a consciência, Sim. porque se você tá numa raiva, num desgosto, então tira um tempo só para você, né? Vai lá, como a Carol falou, vai lá olhar para os seus contextos, não vai procurar ninguém, não, vai olhar só para ti. Muda isso aí, daí isso. Como dentro de um relacionamento também, né? Primeiro olha para si, né? E aí identifica. E o que é meu, né? Então identifiquei o que é meu, né? E para as pessoas que são casadas, não se preocupa, porque muitas vezes você pensa, eu vou buscar o autoconhecimento, mas meu marido não entende nada disso. De novo, voltamos lá para a energia e vibração. Quando você começa a se desenvolver, a buscar autoconhecimento, a se curar, você contagia todo mundo. E ele sobe junto também. Meu marido não busca autoconhecimento, mas tá aqui alinhadinho junto comigo. Ô, Carol, e às vezes, em alguns contextos, já são mais evoluídos, que então... Exatamente. Como acontece muitas vezes aqui em casa também, que eu me surpreendo quando vem com algumas coisas. Eu falei, nossa, nem imaginava que a pessoa pensava assim. Entende? Então a gente se surpreende muitas vezes dentro dos nossos relacionamentos. Ou achar que, tipo, se eu for começar a fazer isso, eu vou terminar um relacionamento. Nem sempre. Olha, você às vezes vai se surpreender do que, né, do que a pessoa que está ali do teu lado é capaz, que você nem imaginava. Às vezes a pessoa só está te esperando subir. Talvez é você que tem que alcançar. Exatamente. Gente, tá vendo? O autoconhecimento também pode ser leve. A gente vai... Com certeza. Expandindo a consciência, assim, ó, nos bate-papos bem gostosos. Mas é sobre ter relacionamentos mais saudáveis, mais prazerosos, né? De mais completude e equilíbrio. É sobre isso. E é possível, como a Bia falou, né? Com certeza. Masculino bom existe, pode Existe. chegar, pode ficar, pode explicar. Permitir que a gente seja servida também, né? Porque a mulher não, né? Com certeza. Pegando aqui um gancho de um grande constelador, né? Que a gente teve a oportunidade de estar com ele, né, Thaís? Sim.
ou Garriga, é o amor que nos faz bem. É o amor que nos faz bem. É o amor que faz... muda tudo. Não tem Obrigada, como. Olha Laura. só, olha a fisionomia da mulherada, né? Fala em amor, fala em feminino, fala... fica tudo assim. É tudo de bom. Olha lá, Laura, live sensacional, esclarecedora e com uma ótima energia. Obrigada, obrigada. Obrigada Tira essa vibe também. aí, ó, para quem tem relacionamento amanhã, Dia dos Namorados, né? Não Gera um clima fique bem esperando. feminino, mulher. Não crie expectativa se você não deu nenhum sinal pro seu parceiro ou pra sua parceira. Tá? A Bia Principalmente falou, a tem que mulher. falar. Verbaliza, verbaliza. Verbaliza. Ou então vai lá e faça a coisa acontecer. Não espere que o outro faça por você. Faça o que você gostaria que o outro fizesse por você. É o que eu faço aqui em casa muitas vezes. Eu faço pra mim primeiro. Eu queria isso, então eu faço. E todo mundo se diverte. Todo mundo é muito gostoso. Tá bom? Muito bom. Isso gera intimidade na relação. Isso. Né? Olá, Denise, gratidão, mulheres lindas. Lu, meninas, vocês estão de parabéns. Amei de coração. Obrigada, Lu. Entrei de repente e não consegui sair mais. Fiquei... Ai, que bom! obrigada. Maravilhoso. Que bom. Uma vez no mês a gente vem, tá, Lu? A gente volta. Obrigada. Gente, gratidão. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Carol, Ivana e Bia. Obrigada. Contribuição de todas. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui online, aos que vão assistir. Que faça de algum sentido para você. A gente espera que realmente seu relacionamento dê uma guinada para o mais, Exatamente. né? Com certeza. Beijos, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Daqui um tchau. mês estamos de volta. Com certeza. Exatamente.